Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 8 e versículo de número 27, que diz assim: Então Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que sou eu? E responderam João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra que nós vamos observar que tem revelações que vêm de Deus, tem revelações que vêm do alto, mas a gente não pode sair contando para todo mundo, é isso mesmo. Quando a gente recebe revelações de Deus, do alto, nós temos que ter a maturidade para sabermos guardar algumas coisas. Porque quem não sabe guardar segredo, Deus não se revela assim não, meu irmão. Porque se você ficar contando o que é precioso, se você ficar falando para quem não deve o que é precioso, pode muito trazer problemas para a sua vida. Pode muito bem destruir os planos que Deus tem para a sua história. Então é necessário que Deus tem grandes projetos, quem Deus chamou para viver grandes propósitos, saber se calar. Jesus estava advertindo os discípulos: não contem a ninguém. Daramandaracantaramandaraia. Isso aqui é um segredo entre a gente e vocês. Entre eu, meu pai e vocês, Arabaracanta, porque Deus havia revelado. E aqui Jesus estava dizendo: não conte. Só quem ia saber daquilo ali naquele momento, de que Jesus era o Filho de Deus, era somente Jesus. Que ele já sabia, né? Lógico, ele é Deus. Deus e os discípulos, somente, mais ninguém. Deirabaracanta. Tem coisas que é para ser realmente o segredo entre a gente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Declare comigo: eu vou guardar o segredo a partir de hoje. E Deus vai revelar grandes coisas para mim. Você vai observar, irmãos, que nenhum dos discípulos sabiam. Darai xarabaracanta. Somente um foi revelado para ele, porque não foi nem carne e nem sangue que revelou para Pedro, mas foi o próprio Deus que revelou quem era Jesus. E tem coisas que, às vezes, humanamente falando, nós não vamos conseguir ver se Deus não nos revelar. Decantarabai. Tem coisas que nós não vamos conseguir saber se o céu não quiser revelar para nós. Ai, irmã, eu quero muito que o céu se revele para mim. Eu quero muito que Deus me mostre algumas coisas. Que Deus traga o oculto, o profundo e o escondido, me mostre. Só que assim, qual tem sido o seu comportamento? Qual tem sido o seu nível de maturidade para saber guardar o segredo? Tem coisas, irmãos, que nós temos que ter a maturidade de guardar. Nós não podemos sair contando para todo mundo os sonhos, os projetos que Deus colocou na nossa vida. Lembra de José? Deus deu sonhos para José. Os irmãos de José passaram a odiar ele mais ainda, irmãos, por causa dos sonhos que Deus deu. Por quê? Porque José falou demais. Raidei. Ricanta labai. Quantas vezes, xarabarai, nós falamos demais. Quantas vezes Deus nos entrega segredos e a gente sai contando. Eu vou lhe contar um negócio aqui. Você tem alguém de confiança, mas essa pessoa de confiança tem outra pessoa de confiança. E assim vai. E assim vai. E um conta pro outro, que conta a baracanta, que conta pro outro. E daqui a pouco tá todo mundo sabendo do que não é pra saber. E daqui a pouco tem até gente querendo matar os seus sonhos. Ei, xarabai. Porque tem gente aqui que tá com o sonho no papel ainda ou na mente. Deus entregou e mostrou pra você os projetos. Você ainda nem levou o papel, você já tá contando pra outras pessoas. Nem aconteceu ainda, você já tá falando. Tem coisas, irmãos, que a gente só vai testemunhar depois que acontece. Tem coisas que nós só vamos contar depois que a gente vê se cumprindo. Aí nós vamos poder testemunhar. E Deus manda eu dizer pra alguém que por esses dias Ele quer mais segredo de você, Rabarai. Ricanta lamando rasto. Ele quer você mais em silêncio. Você tem 2 ouvidos, escute mais e fale menos. Só tem uma boca. Escute mais, deixa as pessoas falarem, você ouve, mas não fale. Tem coisas, irmãos, que podem ser estragadas se a gente falar muito. Tem coisas que podem ser destruídas se a gente falar muito.
Tem batalhas que nós vamos perder se a gente falar muito. Eu me lembro que quando estava próximo do meu esposo voltar, quando eu me reconciliei com Jesus, aí Jesus quer trazer ele de volta. Aí quando chegou perto, eu não sabia ainda que estava perto, mas Deus sabia. Aí Deus começou a falar muito comigo para eu me calar, e Deus me dava revelações. Deus falava comigo e eu ficava quieta. Irmãos, eu não contava para ninguém, nem para minha mãe, que era que eu mais conversava, eu não contava. Porque tudo que a gente fala, irmãos, o inimigo escuta, sabia disso? Ele não consegue ler os seus pensamentos. Araidei, labarai. Só quem sabe o que está aqui dentro é Deus. Mas ele consegue lançar setas e dados inflamados, e ele consegue muito bem ver você pelas suas expressões faciais. Mas pelo aquilo que você fala, você dá certeza a ele de muita coisa. Então nós precisamos vigiar. Declare comigo, eu vou vigiar naquilo que eu tô falando por esses dias. Eu vou vigiar naquilo que eu tô falando por esses dias. Gente, canta. Tem tantas pessoas que têm inveja uma das outras. Tanta gente que a gente pensa que é amigo, que é irmão, mas deseja o mal. Rabará e derrasto. Tanta gente, irmãos, que a gente pensa às vezes porque tá na igreja, vai querer o nosso bem, mas não quer. Quantas pessoas mudam quando vê a outra prosperando, quando vê Deus abençoando a outra. Nós vivemos em um tempo que as pessoas elas já não sabem mais se alegrar com a alegria do outro. É um negócio muito estranho, o mundo tá maluco. O mundo tá doido, irmãos. As pessoas não querem mais se alegrar com os que se alegram. Darabará e derrasto. As pessoas não querem mais, sabe, ter aquela alegria. Poxa, meu irmão venceu na vida. Poxa, minha irmã estava ali lutando, o esposo se converteu. Muito pelo contrário, fica invejando. Às vezes até muda. Tem gente, irmãos, que é tão invejoso. Rixarabará, isso é mistério. Isso aqui é resposta de Deus para alguém, porque alguém mudou contigo. Tem gente que é tão invejoso que não sabe mais nem como lhe tratar, sabe? O semblante da pessoa quando lhe vê muda. Rabadaramando canta. Quando a pessoa olha para você, ela já muda, ela já não sabe mais disfarçar. Tem gente que não está sabendo lidar com o seu crescimento. Aí é por isso que às vezes Deus manda a gente se calar, irmãos. Aí Deus manda a gente ficar em silêncio. Quem carrega grandes projetos tem que saber guardar algumas coisas. Tem que saber esconder algumas coisas. Tem que saber ocultar, porque o que é precioso você não sai falando. O que é precioso você não sai mostrando. Rabaracantaramandarai. O que é precioso você não sai assim expondo. O que é precioso você guarda. O que é precioso você esconde. E o Senhor manda eu te dizer que vai vir tempo de revelações do alto para a sua vida. E Ele não quer que tu abra essa boca tua abençoada para falar nada. Rabarai, de rasto. Quando se cumprir, tu conta. Quando acontecer, você mostra, você fala, você dá o testemunho. Mas o Senhor está dizendo, enquanto isso, guarde o silêncio. Rabai de canta, labai de rasto. Enquanto isso, guarde, não conte quantas coisas você perdeu porque falou demais. Sai de rasto, ramando canta. Quantos projetos, aleluia, não vieram acontecer na sua vida ainda. Este rasto ribiando canta. O Senhor está falando com alguém aqui que teve projetos que não aconteceu de Deus para sua vida porque tu falou demais. De rasto rabarai. Já era para tu estar com posse de vitória há muito tempo. Já era para tu estar vivendo os planos de Deus, mas tu falou muito. E quando a gente fala muito, irmãos, automaticamente as coisas começam a ser atrapalhadas. Arabadaramando canta. E muitas coisas foram atrapalhadas porque tu falaste demais. Eixaramando rasto. E é por isso que o Senhor está dizendo, não é porque é de Deus, não é porque é a revelação que você vai falar. Não é porque é de Deus, não é porque é a revelação que você vai sair contando para todo mundo, não. Você tem que aprender a guardar o segredo. Ah, irmã, foi Deus que me confiou. Se foi Deus que lhe confiou, guarde. Jesus que estava advertindo aqui a eles, aos discípulos, não conte para ninguém. É um segredo do Pai que o Pai revelou para vocês. Arabaracanta, aramandarai. E agora só nós que precisamos saber até o momento. E tem coisas que é somente entre você e o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Declare comigo, eu vou guardar o segredo. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo vai me revelar mais coisas. Eu vou guardar o segredo e o Pai, o Filho e o Espírito Santo vai me revelar mais coisas. Você quer ter mais revelação? Você quer saber de mais coisas? Coisas profundas? Deus só vai lhe revelar se você guardar o silêncio. Maria, irmãos, é um exemplo na Bíblia extraordinário. A mulher sabia guardar o segredo. Rabaracantaramandarai.
A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que ela guardava tudo no seu coração. Tudo que dizia respeito a Jesus, Maria não saiu falando não. Maria guardava no coração. E às vezes, irmãos, Deus está falando, Deus está mostrando, e a gente quer ficar falando para um e para outro que Deus está falando. E a gente quer ficar mostrando que é Deus. Araide-rasturamandocanta. Só que nós temos que ter a maturidade de guardar o segredo. Não é Deus que está falando, não é Deus que está mostrando, amém, glória a Deus. Mas fique em silêncio. Deus tem coisas grandes e extraordinárias para lhe revelar. Mas tem momentos na nossa vida e fases que a gente tem que guardar o segredo. Deus tem coisas maiores para lhe mostrar. E Ele lhe trouxe aqui antes de lhe mostrar para que tu saibas que Ele quer lhe revelar, mas Ele quer que você se cale. Mas Ele quer que você não conte a algumas pessoas. Mas Ele quer que você fique em silêncio até o cumprimento dessa palavra. Lembra quando Jesus levou também a Pedro, Tiago e João ao Monte da Transfiguração? Jesus também disse para eles, não conte nada para ninguém. E tem fases na nossa vida que Jesus vai falar isso pra gente, não conte nada pra ninguém. Você tá vivendo essa fase. É uma fase de silenciar mais um pouquinho. É uma fase de guardar mais algumas coisas. Podem ser pessoas que você ame. Mas tem gente que Deus não quer que você fale. Você pode amar, pode ter apreço, pode ter zelo, mas tem coisas que você vai guardar entre você e Deus, irmãos. Tem tempos de segredo da gente com Deus, de Deus com a gente. E nós precisamos entender e respeitar estes tempos. E o Senhor está dizendo, respeite os tempos de silêncio, porque eu tenho coisas maiores para lhe revelar. Declare comigo, eu vou respeitar o tempo do silêncio e Deus vai trazer maiores revelações para minha vida. Eu vou respeitar o tempo do silêncio e Deus vai trazer maiores revelações para a minha vida. Irmãos, quando Deus resolve trazer maiores revelações para a nossa vida, quando Deus resolve nos abençoar, quando Deus resolve fazer coisas grandes na nossa história, nós temos que ter a maturidade de entender que é Ele quem vai dizer o que a gente deve falar e o que não deve. Que é Ele quem vai nos mostrar os caminhos que a gente deve seguir, em quem a gente deve confiar. Porque às vezes a gente pensa que é uma pessoa confiável, a gente pode contar os segredos, mas às vezes não é, irmãos. Deus é quem sabe quem é quem. Então é por isso que tem momentos que Ele trava pra gente não contar. Porque tem gente que às vezes até Ele ama, mas às vezes fala demais. Tem gente que às vezes até Ele ama, mas não quer ver você melhor do que ela. E é isso que Deus Ele não quer que ninguém atrapalhe. Porque Ele tem coisas grandes para cumprir na sua vida. E Ele diz, minha filha, diga que está às portas de eu fazer algumas coisas. Mas eu preciso que a minha filha guarde o silêncio. Eu preciso que o meu filho guarde o silêncio, guarde o segredo. É tempo, irmãos, de sobrenatural. É tempo de intimidade. Intimidade você não abre para todo mundo. Derrastura mandarai. Intimidade você não sai contando para um e para outro e mostrando, não. Já diz o nome, intimidade. É um tempo de intimidade teu com Deus. É um tempo de intimidade teu com Jesus. Silencie. Quando eu silenciei a respeito do que Deus me pediu sobre meu esposo, logo quando eu me reconciliei com Jesus, que Deus mandou eu me calar sobre algumas revelações, algumas coisas que Deus mostrava a respeito do nosso relacionamento, da gente voltar, aconteceu, sabe por quê? Porque eu obedeci quando Deus disse cale. Vontade eu tinha, irmãos. Vontade eu tinha de contar, vontade eu tinha de, sabe, de falar para algumas pessoas que para mim eram de confiança, mas Deus não quis, era um segredo entre eu e Deus, e não demorou muito de Deus cumprir, todos tiveram que ver. E todos puderam contemplar, e quando aconteceu eu disse, Jesus já tinha me dito que ia acontecer. Mas Ele pediu para eu silenciar. Aí depois que acontece, você pode contar. Mas até então, guarde o segredo, guarde o silêncio. E tem coisas, irmãos, que a gente não vai precisar nem abrir a boca para falar nada. É Deus quem vai mostrar mesmo o nosso testemunho para todos. Então, fique em silêncio, porque Deus quer te revelar coisas extraordinárias. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra? Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que vamos orar por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que vamos orar por você. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano, eterno Pai, que estamos, Senhor, para te agradecer, meu Deus. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por esta palavra bem verdade, meu Pai. Que o Senhor é um Deus de mistério, que o Senhor é um Deus de revelação. Darai de rastura mandou cantar mandarai. O Senhor é Deus que revelou o oculto, profundo e o escondido, Pai. Ô Senhor, o Senhor é um Deus de segredo, Pai. E eu tenho certeza e convicção de que o Senhor está chamando o seu povo para um segredo, para um particular. E o Senhor já está advertindo para que eles não contem, meu Deus. Para que eles não venham assim, meu Pai, assim dar armas para o inimigo. Mas que eles venham silenciar, meu Deus, sobre algumas revelações, sobre algumas coisas que o Senhor
começará a mostrar a partir de agora para eles, Pai. Ô Senhor, obrigada por esse direcionamento. Nos dá sabedoria, como Maria teve sabedoria para guardar o projeto. Que possamos ter sabedoria para guardar aquilo que o Senhor tem conosco, que o Senhor vai nos revelar. Pai, eu te peço que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor restaure, que o Senhor anime, que o Senhor restitua. Que o Senhor abra a porta de emprego, feche a sepultura, desfaça os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, Pai. Aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. E canta labaia. Escrebaracanta. Escreve o nome deles no livro da vida, meu Deus. Perdoe as falhas, os pecados, lança no mar do esquecimento. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, cuida deles, Senhor, pois eles são ovelhas do teu pasto. Toma cada pedido, Senhor, de oração aqui nos comentários. Eu não conheço a necessidade, mas o Senhor conhece. Eu intercedo e te peço que, se for para a glória do teu nome, esse milagre, esse testemunho, essa obra linda venha a ser concluída em nome de Jesus, meu Pai, que eu te peço, te agradeço, meu Senhor. Amém. Deus está dizendo para você: guarde o segredo, porque coisas grandes e extraordinárias começarão a ser reveladas para a sua vida a partir de hoje. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe essa palavra em nome de Jesus, declare amém.